Olá, eu sou Bruno Kopreski, eu atuo como gerente de genética reprodutiva e medicina fetal aqui na DASA. A minha função primordial é ajudar todos os pacientes e médicos de reprodução humana a interpretar os dados, interpretar os relatórios que a gente tem, de tanto de PGTA, PGTM, PGTP, os testes pré-natal não invasivo. Então a minha função hoje é muito de dar apoio e dar acesso a todos os dados que a gente tem de genética para os nossos parceiros, que são os médicos e as pacientes que estão necessitando de uma fertilização in vitro. A GENE-1, que é a marca de genética do grupo DASA, então ela é uma marca que foi criada em 2017, ela vem numa atuada ascendente muito grande, cada vez mais tendo novos testes, novas amostras. Então hoje a gente é um laboratório de genética completo. Então obviamente a gente tem a nossa vertical, que ela é muito importante, responsável por mais de 30% da nossa demanda, que é a vertical da reprodução humana e medicina fetal, e a gente tem outras verticais também que são igualmente importantes aqui dentro da DASA, como oncologia, a gente tem doenças raras, a gente tem farmacologia. Então hoje o laboratório da GENE-1, da DASA, ele é um laboratório de genética completo, ele vai atuar em todas as verticais disponíveis que a gente tem dentro do mercado, oferecendo o melhor teste para os nossos pacientes. O laboratório, hoje, de uma maneira geral, ele funciona para qualquer tipo de cliente, Então, dependendo do teste, a gente vai atuar diretamente com o paciente. A gente, dentro do nosso laboratório, a gente tem uma clínica de aconselhamento genético, onde os pacientes nos procuram. Então, existem muitos pacientes de reprodução assistida que necessitam de um apoio de aconselhamento genético, que procuram a nossa clínica, mas, de uma maneira geral, quando a gente está falando de reprodução humana, a gente atua diretamente com a clínica, A clínica é a nossa parceira direta, a gente atua direto com a clínica fazendo toda essa tratativa, seja para receber os embriões, seja para dar o suporte para elas do que a gente está fazendo de análise e para, obviamente, entregar os resultados da melhor maneira possível. A genética é um campo que cada vez ele está crescendo mais e mais. E nesse crescimento a gente está vendo que a gente tem atualização quase que anual de todos os procedimentos. Então, quando a gente está falando de protocolos de genética, então protocolos de análise genética, a gente tem uma atualização constante do que a gente está fazendo. Então, a gente precisa sempre se manter o mais atualizado possível. Não adianta a gente ter a mesma tecnologia que a gente fazia há 10 anos atrás, porque essa tecnologia ela já vai estar defasada. Então, hoje, o nosso esforço maior é para a gente continuar atualmente forçando cada vez mais a barra para a gente conseguir ter mais novos testes, ter ideias novas, que acho que isso é o mais importante, para a gente melhorar o prognóstico das nossas pacientes. Isso é o mais importante. Então, hoje, a DASA tem um esforço muito grande de você valorizar os profissionais que estão atuando. Então a gente tem um programa de estágio para as pessoas começarem aqui, para a gente dar todo o treinamento necessário para elas poderem se desenvolverem cada vez mais. Quando eu falo de genética de reprodução humana, eu estou falando de uma das áreas mais especializadas que a gente tem. Então os profissionais que atuam nessa área, eles precisam ter uma atualização constante. Então a pessoa, quando entra no laboratório de genética, ela já não começa fazendo análise embrionária, ela começa galgando o espaço dela. Então a gente dá toda a tratativa para esse grupo de pessoas, para que eles cresçam, para que eles apareçam e para que eles entendam o teste exatamente que eles estão fazendo. Então, quando eu falo de profissionais, a gente sempre precisa de profissionais que tenham uma vibração no olho, que eles queiram realmente melhorar, que eles queiram atuar na área, que eles entendam de genética, que eles queiram crescer. Porque quando eu falo de genética de reprodução humana, eu estou falando de transferir um embrião ou não transferir um embrião. Então, a pessoa quando entra dentro da DASA, entra na GENE-1, ela precisa ter essa vibração, essa força de vontade para poder mostrar o melhor para os nossos pacientes. Hoje, quando eu falo dos testes que a gente oferece dentro aqui da DASA, principalmente focado em reprodução humana, a gente tem o nosso carro-chefe, que é o PGTA, que é o teste genético para implantação para aneuploidias, que é o teste mais conhecido e um dos testes mais importantes para principalmente a gente aumentar as taxas de nascidos vivos para essas pacientes. Mas não só o PGTA, a gente tem diversos testes que são muito importantes, Então,
PGTM, quando a gente está falando de uma paciente que tem uma doença monogênica na família, um PGTP, que é um teste exclusivo aqui dentro do Brasil e da Latinoamérica da DASA, que é um exame que a gente vai analisar doenças poligênicas e vai mostrar o risco para esse embrião, se ele tem um risco aumentado ou não de desenvolver, por exemplo, câncer de mama, esquizofrenia e algumas outras doenças. Também pensando um pouco em medicina fetal, hoje a gente tem aqui dentro do nosso NTO, que aqui que a gente está falando da GENE-1, a gente faz toda a análise do teste pré-natal não invasivo, que é o NIPT. Então a gente, aqui dentro do laboratório, a gente faz o NIPT Panorama, que é o único NIPT que consegue analisar via SNPs, quando a gente está fazendo essa análise. Então garante uma maior confiabilidade, porque a gente consegue identificar o DNA fetal do DNA materno, realmente olhando o que é a alteração verdadeira que é presente no feto ou o que é a alteração da mãe e não deve ser reportado, ou até mesmo deve ser reportado. Então hoje a gente tem, né, uma gama completa de testes, seja passando desde a pré-concepção, passando pela pré-implantação até chegar no pós-natal. Pensando um pouco no futuro da DASA dentro da área de reprodução humana e medicina fetal, hoje a gente tem, né, uma atuação muito forte dentro do Brasil e do Uruguai, e hoje a gente está cada vez mais prospectando novos negócios dentro da América Latina. Então a gente já tem, né, negócios dentro da Argentina, a gente vai começar toda a nossa unidade de negócio dentro do Chile e dentro da Colômbia. Então o nosso objetivo como medicina fetal e genética reprodutiva é se colocar como um laboratório de genética para toda a América Latina que consiga atuar desde a área de pré-concepção até chegar na área de pós-natal, mostrando que realmente, né, a GENE-1, a DASA, é um laboratório de genética completo para todas as clínicas de reprodução. Bom, gostaria de agradecer a todos, né? Para mim foi um prazer apresentar um pouquinho do laboratório, apresentar o que a gente está fazendo dentro aqui da GENE-1 e mais uma vez fica um convite a todos para que conheçam o nosso NTO, que conheçam as nossas instalações e a gente nos vemos em breve.